Fala galera aí do nono ano, hoje eu vou falar um pouco sobre a Revolução Russa, ok? Eu dividi em algumas partes, já que o tema é amplo, tá? Então vamos lá. A Revolução Russa, para a gente começar, trazer assim alguns conceitos, vou contextualizar o que estava acontecendo na Rússia, né? A gente sabe que uma revolução, ainda mais dessa proporção, nunca acontece da noite pro dia, ninguém acorda assim, nossa, vontade de fazer uma revolução, isso não existe, né? Então vamos entender qual que era o contexto da Rússia, né, pré-revolução. Então vamos lá. Primeiro você tem aí uma Rússia com características ainda muito feudais no início do século XX, tá? Então ela era predominantemente agrária. Você tem mais ou menos 80% da população ainda vivendo no campo, tá? A posse da terra ainda estava concentrada muito mais nas mãos do clero e da aristocracia. E quem governava era este indivíduo aí, coloquei uma fotinha deles para vocês aí, né? É o Czar Nicolau, Nicolau II. O que é Czar? Czar é rei em russo, tá? Tem que guardar esse título? Tem, ok? O Czar Nicolau ele governava de uma forma muito absolutista, né? Então toda e qualquer contestação ao Império Russo era reprimida com muita violência. Havia uma censura muito grande nos jornais, né, na imprensa, tá? Porém, alguns grupos políticos, né, procuravam se organizar, principalmente no exterior, enviando clandestinamente alguns panfletos, artigos para para os russos operários, ok? Principalmente trazendo ideias, pessoal, principalmente trazendo ideias socialistas, tá? É nesse contexto, então, né, com a chegada dessas ideias socialistas ou marxistas, é que vai surgir, então, o Partido Operário Social Democrata Russo, tá? Então lembra que era tudo na clandestinidade, isso era proibidíssimo, né? O czar estava, a censura do czar era muito intensa, era muito repressora. Porém, esse partido aí acaba, né, ocorrendo algumas divergências entre os partidários e a partir de 1903 ele vai se dividir em dois. Nós temos aí os bolcheviques, que significaria maioria em russo, representado pela cor vermelha, né? Quem que a gente tem aí como grande líder dos bolcheviques, pessoal? O Lenin e o Trotsky, tá? Qual que era a ideia dos bolcheviques? Os bolcheviques acreditavam que, claro, deveriam acabar com o czarismo e com o capitalismo, porém através da via revolucionária, quebrando tudo mesmo, ok? Na violência, radicais. Depois nós temos os mencheviques, seria a minoria, tá? Eles também, é claro, defendiam o fim do capitalismo e a saída do czar, porém através de eleições e não através de uma via revolucionária como os bolcheviques, beleza? Aí o que vai acontecer? Com o tempo, esses partidos, né, esses ideais, eles foram ficando cada vez mais intensos, tá? Mais populares dentro da Rússia. Além disso, a gente vai ter aí um contexto pré-Primeira Guerra Mundial, um contexto já de tensão, ok? E guerras envolvendo a Rússia, tá? Todo esse contexto aí de intensificando a miséria, intensificando a corrupção, tá? O que vai acontecer? Vai fazer com que a população realmente se organize e crie alternativas. Como a gente vai levar, a gente vai solucionar esse problema? Então vamos levar isso ao czar. Tem aí uma foto, né, da família real para vocês verem, as tropas cossacas, né, as tropas do czar atrás aí para vocês conhecerem, né, o luxo e tudo mais. Na outra foto, ao fundo a gente vê o famoso Palácio de Inverno em São Petersburgo, tá? Bem simples, né, gente? Pequenininho, humilde, tá? Esse é o Palácio de Inverno, ok? Aí, o que a população resolve fazer? A população resolve se organizar num domingo de 1905 e milhares de pessoas vão, né, em direção ao Palácio de Inverno, onde o czar está com a sua família, levando uma carta, simplesmente, né, pedindo aí
para o czar rever a situação. O trabalhador estava sendo bastante oprimido, havia poucas indústrias, a industrialização muito tardia, não havia salários mínimos, uma condição extremamente degradante da população russa. E a população resolve colocar essa carta, né? E citar, né? As principais reivindicações, as principais situações, né? Desses trabalhadores que estavam sendo bastante oprimidos e sofrendo. O czar, vendo isso da janela, vendo aquele monte de gente, milhares e milhares de pessoas vindo até ele, o que ele faz? Ele simplesmente ordena que as suas tropas saiam atirando. É isso mesmo, gente, saiam atirando, tá? E aí acaba ocorrendo uma manifestação que era originalmente extremamente pacífica, foi virou um massacre, tá? Esse episódio é conhecido como Domingo Sangrento, que desencadeou inúmeras manifestações de protestos, greves nas cidades, uma onda de violência em grande parte do território russo, tá? Bom, a ligação entre o movimento grevista que ameaçava paralisar o país, lideranças bolchevique e menchevique, foi feita pelo Soviete, tá? Dos trabalhadores de São Petersburgo e de várias assembleias populares, que se colocavam como órgãos representativos dos trabalhadores, assumindo a liderança do movimento de oposição ao czar. Então, quem são os sovietes, pessoal? Os sovietes, eles surgem, né, dentro dessas lutas iniciais de 1905. Era uma espécie de organizações políticas que reuniam deputados, operários, enfim, e tiveram uma grande importância na organização do Estado socialista russo, tá? O Lenin, lembra do Lenin, um dos principais líderes dos bolcheviques, né? Ele dizia assim: todo o poder aos sovietes, né? Então, sovietes, né, que seria conselho em russo, era esse órgão criado pelos trabalhadores e soldados russos durante a Revolução de 1905, né, principalmente a partir do Domingo Sangrento, e que foi derrotada, ele foi sendo enfraquecido, né, durante ainda esse governo final, esse período final do governo czar. Nesse órgão, os trabalhadores exerciam poder ao mesmo tempo executivo e legislativo, elegendo seus representantes a partir dos locais de trabalho e quartéis. Já em fevereiro de 1917, os soviéticos surgiram novamente, agora aceitando a participação de deputados e de camponeses, principalmente pelo fato dos trabalhadores e soldados serem do campo, através então, de uma participação mais direta e de controle pela base das ações dos deputados, os soviéticos se converteram a um órgão de luta autônoma desses três setores da sociedade.